Alô, alô, galera! Vamos lá! Agora a segunda aula, né? A aula 2 de revisão para o Enem 2021. Nesta aula, vamos trabalhar a parte da fisiologia humana. Galera, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, o canal Birrocha. Ative também o sininho das notificações. Deixa o gostei. E ainda, galera, você pode comentar, né, os nossos vídeos, deixar sugestões de aula que você deseja, ok? E me siga também lá no Instagram, André Birrocha. Vamos lá! Vamos começar por aqui, galera. Sistema digestório. Aqui eu te mostro, as regiões do tubo digestório, onde vai acontecer o processo da digestão. A boca, o estômago e o chamado intestino delgado. E o alimento que será digerido em cada região. Não vamos esquecer que na boca vai acontecer a digestão de que alimento? Do amido, que você vai encontrar onde? Em massas em geral, o pão, o biscoito, a farinha, o trigo. Aqui, já o estômago, nele vai ocorrer o início da digestão de quem? Das proteínas. Proteínas essas que vão terminar sua digestão aqui, no intestino delgado, que também será responsável pela digestão de outros carboidratos, como amido, a maltose, a lactose, entre outros, assim como também a digestão de lipídios, ok? Então, na boca, digestão de amido, no estômago, proteínas, no intestino delgado, carboidratos, proteínas e também quem? Os lipídios, ok? Vamos lá! Outra coisa importante, você saber a questão da regulação hormonal em cada região. O estômago ele vai ser responsável pela produção do hormônio gastrina. Grava lá. A gastrina ela vai estimular o próprio estômago a produzir quem? O chamado suco gástrico. Ok? Já o intestino delgado ele será responsável pela produção de 3 hormônios. A secretina, a colestecinina e olha lá, a enterogastrona. Em relação à secretina, ela vai estimular o pâncreas a produzir o chamado suco pancreático. Suco pancreático esse que vai passar para o intestino delgado, vai levar algumas enzimas que vai fazer a digestão de proteínas, de lipídios e também de carboidratos. Assim como no suco pancreático, você também vai encontrar os chamados íon bicarbonatos. Daqui a pouco vamos comentar a função desse íon bicarbonato. Vamos lá. E a enterogastrona? Galera, a enterogastrona, ela apresenta uma função contrária à gastrina. Te falei da agorinha. A gastrina, ela estimula a produção do suco gástrico. A enterogastrona, ela vai inibir a produção do suco gástrico, ok? Vamos lá, galera. Aqui, aqui você vai ter a questão fisiológica da digestão de cada alimento, onde é muito importante você saber a enzima. Além de você saber o local onde está digerido cada alimento, é importante você saber também enzima. Então aqui, na boca ocorre a digestão do amido. Sob a ação de uma enzima, a chamada pitialina, também conhecida como amilase salivar. Então, vai ocorrer a quebra do amido, transformando o mesmo aqui, em maltose. Já no estômago, vai ocorrer o início da digestão das proteínas, sob a ação de que enzima? Da enzima pepsina, formando polipeptídeos, formando peptonas. Detalhe, ainda não ocorreu a formação de aminoácidos. Então, a digestão das proteínas não termina aqui no estômago.
Ela só inicia. Ela só vai se concluir onde? No intestino delgado. Então grave. Enzima que atua na boca. Pitialina ou amilase salivar. Enzima que atua no início da digestão das proteínas no estômago. Pepsina. Aqui, ó, pepsina. Fechou? Vamos lá. Com relação ao intestino delgado, você vai ter atuando aqui dois sucos digestórios carregados de enzimas. O suco pancreático, que embora é produzido no pâncreas, ele vai passar por um canal e vai chegar até o duodeno, primeira porção do intestino delgado. Aqui você encontra, ó, algumas proteases que vão atuar naquelas proteínas que iniciaram a digestão no estômago. Que agora, a digestão essa que vai se concluir, formando aminoácidos. Vai atuar também aqui, ó, sobre os lipídios, através de lipases pancreáticas, quebrando o lipídio, transformando o mesmo em álcool e ácido graxo. E também no amido, onde você vai ter as amilases pancreáticas, que vão quebrar o amido, formando o quê? Maltose. O outro suco digestório é o chamado suco entérico. Aqui, ó, suco entérico. Detalhe, galera, o suco entérico, ele vai ser produzido pelo próprio intestino delgado. Nesse suco entérico, você também encontra lipases, as chamadas lipases entéricas, né, que vão participar do processo digestório dos lipídios, transformando o mesmo também em álcool e o chamado ácido graxo. Assim como amilases entéricas, que vão quebrar o amido, transformando o mesmo em quê? Em maltose. Detalhe, a maltose ainda é uma molécula grande, ainda não dá para ser absorvida pelas células. Então a própria maltose precisa ser quebrada. Para isso, no suco entérico, você encontra a maltase. A maltase, então, vai quebrar a maltose, transformando a mesma em duas moléculas de quê? De glicose. A sacarose que você encontra na beterraba, na cana-de-açúcar, também vai sofrer ação de uma enzima entérica, a chamada sacarase. Quebra essa molécula no meio, transforma a mesma em uma molécula de glicose e a outra molécula de frutose. E finalmente o açúcar do leite, lactose, vai sofrer ação de uma enzima entérica, a chamada lactase, quebrando a mesma, formando uma molécula de glicose, a outra molécula de quê? Lactose. Então você pode, ó, anotar no seu caderno, né? Dá uma paradinha lá no vídeo e anotar esse quadrozinho aqui. Um resumozinho para você. Ok? Vamos lá, galera. Vamos fazer agora uma revisão de sistema circulatório. Aqui, ó. Aqui você tem o coração humano localizado no mediastino, ou seja, no centro do peito. Aqui, ó, formado por 4 cavidades. 1, 2, 3, 4 cavidades. Onde as superiores você vai chamá-las átrio e as inferiores você vai chamá-las ventrículos. Aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e o chamado ventrículo esquerdo. Entre os átrios não há comunicação. Entre os ventrículos não há comunicação. Porém, existe comunicação entre átrios e ventrículos, que vai ser feito por válvulas átrio-ventriculares. Aqui, ó, do lado direito é a válvula tricúspide, enquanto que do lado esquerdo é a válvula bicúspide ou mitral. Detalhe, galera, as duas válvulas, elas apresentam uma importância biológica, que seria evitar o refluxo do sangue. Grava bem isso aí. Função das válvulas, evitar o refluxo sanguíneo. Fechou? Vamos lá, galera.
Aqui, ó. Aqui você vê a válvula tricúspide, formado por 3 membranas, né? E aqui a mitral ou bicúspide. Só apresenta duas membranas. Tudo bem? Com relação aos vasos sanguíneos, é muito importante você também entender, né, a funcionalidade desses vasos e as suas diferenças. Aqui, ó, as artérias, né, são vasos que vão partir do coração, transportando sangue do coração a outras partes do corpo. Enquanto que as veias são vasos que vão chegar no coração, trazendo sangue de outras partes do corpo até o coração. Aqui, ó, as veias vão chegar pelos átrios. Já as artérias vão partir dos ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo. Com relação às veias, aquela que chega no átrio direito, você vai chamá-la de veia cava superior, veia cava inferior. Enquanto que as veias que chegam no átrio esquerdo são as chamadas veias pulmonares, que partiram dos pulmões e estão chegando no átrio esquerdo. Vamos lá. Enquanto que as artérias, aquela que partir do ventrículo direito, você vai chamá-la de artéria pulmonar. Ela vai estar levando o sangue do coração até os 2 pulmões, onde vai acontecer as trocas gasosas, o que a gente chama de hematose. Já a artéria que vai partir aqui, ó, do ventrículo esquerdo, é a mais importante, é a maior artéria do corpo humano, a chamada artéria aorta. Fechou? Aqui, normalmente as artérias transportam sangue arterial, aquele que será rico em gás oxigênio. Mas tu sabes que toda regra, ela tem uma exceção. A artéria pulmonar, ela não transporta o sangue arterial, e sim o sangue venoso. Ok? Já as veias, normalmente, vão conduzir o sangue venoso. Sangue venoso agora é aquele rico em gás carbônico. Aqui você também tem uma exceção. Veias pulmonares, que vão conduzir o sangue arterial. Fechou? Vamos lá, galera. Aqui, ó, quanto ao calibre, as artérias, elas são mais grossas e mais elásticas. As veias, elas são mais finas e são menos elásticas. Aí vem a pergunta: por que as artérias precisam ser mais grossas? Precisam ser mais elásticas? Galera, serão as artérias que vão conduzir o sangue que está partindo de uma bomba. Que bomba? Seu coração. Então, o sangue que deixa o coração e passa para o interior das artérias é um sangue que vai com muita pressão. Então, para suportar esta pressão da bomba coração, essas artérias precisam ser mais fortes, mais grossas, mais elásticas. E olha lá, a pressão no interior das artérias é o que você chama de pressão arterial. Ok? Aqui, galera, a ramificação da artéria, tu vai chamar como? Arteríola. Já a ramificação das veias, você vai chamá-las vênulas. O encontro das arteríolas com as vênulas vai formar vasos bem finos, o que você chama de capilares. Qual a importância biológica dos capilares? É através dos capilares que vai acontecer trocas gasosas. Troca entre os gases, oxigênio e gás carbônico. Fechou? Vamos lá. Vamos passar agora para o sistema excretor. Aqui, ó. Aqui é importante saber quais são os principais excretas nitrogenados. São 3. Amônia, a ureia e o chamado ácido úrico. Com relação à amônia, todos os animais
que excretam amônia, você vai chamá-los amoniotélicos. Detalhe, galera, a amônia é o excreto nitrogenado mais tóxico. Grava isso aí, ó. Ele é o mais tóxico. Também é o mais solúvel na água. Só tem um detalhe. Para o animal eliminar essa amônia, esse animal precisa gastar uma quantidade muito grande de água. À medida que ele vai produzindo essa amônia, ela tem que ser logo eliminada. Ela é muito tóxica. E para eliminar, ele precisa gastar uma quantidade muito grande de água. Então, para evitar a desidratação, durante a evolução, os animais amoniotélicos, eles passaram a ser aquáticos. Exemplo de animais amoniotélicos: peixes ósseos. E quem mais? Todo animal invertebrado aquático, como é o caso dos quinidários, dos poríferos, como é o caso dos crustáceos. Fechou? Aqui, ó, ureia. Os animais que vão excretar a ureia, você vai chamá-los de ureotélicos. A ureia, ela também é um excreta tóxico, só que sua toxicidade é inferior em relação à amônia. Por quê? É menos tóxico se eu comparar com a amônia. Mas também o indivíduo precisa gastar uma certa quantidade de água para eliminar essa ureia. Só que também uma quantidade menor se eu comparar com aqueles que vão excretar amônia. É por isso que agora os amoniotélicos você já encontra em animais terrestres. Por quê? Quais são os exemplos de animais aqui, ó, ureotélicos? Você vai ter os peixes cartilaginosos, mas você também vai ter os anfíbios e, é claro, os mamíferos. E, finalmente, o ácido úrico. Os animais que vão excretar ácido úrico, tu vai chamá-los de uricotélicos. Aqui, ó, o ácido úrico vai ser o menos tóxico em relação à amônia, em relação à ureia. E detalhe, o ácido úrico, ele é menos solúvel na água. Sua solubilidade em água é muito pequena, é muito baixa. Tudo bem? Por isso, a economia hídrica para eliminar ácido úrico é muito grande. Isso possibilitou que alguns animais uricotéricos eles se adaptarem rapidamente ao ambiente terrestre. E também, pelo fato de ser pouco agressivo, por ser pouco tóxico, possibilitou também a oviparidade para esses animais. Exemplo: répteis, insetos e as aves. São exemplos de animais o quê? Uricotéricos. Ok? Vamos lá. Aqui você tem, ó, o aparelho urinário humano, onde você vai encontrar os rins, as chamadas pelvis renais, os ureteres, a bexiga, que é responsável, né, por armazenar a urina, e a uretra, que vai ser responsável pela eliminação da urina. Aí, galera, aqui você tem, ó, o néfron. Os néfrons, eles são as unidades filtradoras do sangue. Você vai encontrá-los na região cortical, ou seja, na região mais externa dos rins. Olha lá, o que o Enem pode explorar em relação ao néfron? Ele vai explorar as duas funções desse néfron, que seriam a filtração e a reabsorção. Olha lá, a filtração vai acontecer nesse novelo capilar chamado de glomérulo de Malpighi, que você encontra nessa espécie de cabeça aqui, ó, chamada de cápsula de Bowman. Ok? Então, nesse ponto o sangue vai ser filtrado e desse sangue vai ser retirado o quê? Somente as substâncias que você não precisa, que vai formar um líquido chamado filtrado, que vai passar aqui, ó, para o interior da cápsula de Bowman. As substâncias que são desejáveis ao organismo, como sais minerais, glicose, proteínas, entre outras,
vão ser mandadas de volta para o organismo através da arteríola eferente. Já o filtrado, ele vai iniciar agora um caminho pelos chamados túbulos renais. Túbulo contorcido proximal por estar próximo da cápsula de Bowman. Esta alça, chamada de alça de Ehlers. E, finalmente, o túbulo contorcido distal por estar distante da cápsula de Bowman. Vamos lá, galera. No túbulo proximal ocorrerá a reabsorção ativa de dois íons, cloro e sódio. Grava bem uma situação. Para que ocorra esta reabsorção ativa, necessita de hormônio. Quem é esse hormônio? É a chamada aldosterona, que é produzida pela região cortical das adrenais. Então, essa aldosterona vai promover a reabsorção ativa de íons só de cloro, onde? Túbulo contorcido proximal. Tudo bem? Vamos lá. Já na alça de Ehlers vai acontecer reabsorção passiva de água. A água, ao passar por aqui, ela será reabsorvida de forma natural. E para onde vai esta água? Vai ser mandada de volta para o seu organismo. Ok? E, finalmente, no túbulo contorcido distal, vai acontecer reabsorção ativa de glicose, proteína, sais minerais, aminoácidos que escaparam da filtração que aconteceu no glomérulo de Malpighi e precisam voltar novamente para o organismo por serem substâncias desejáveis. Ok? Mas grava bem. No distal vai acontecer também, com mais intensidade, a reabsorção de água, porque nesse ponto irá atuar um hormônio chamado de hormônio antidiurético, o ADH, que vai promover a reabsorção ativa de água nesse ponto. Aí o que escapou da filtração, do processo de reabsorção, será aproveitado agora. Vai passar pelo duto coletor e finalmente agora é o que você chama de urina. Então, para a formação desta urina, você precisou de dois processos. O da filtração, posteriormente o da reabsorção. Tudo bem? Vamos lá, galera. Chegamos aqui no sistema respiratório. Aqui você tem o sistema respiratório humano, o aparelho respiratório humano, onde inicia pelas chamadas fossas nasais. Em seguida você vai ter aqui, a chamada faringe, que é um órgão comum ao sistema respiratório, mas também aqui, ao sistema digestório. A continuação da faringe recebe o nome de laringe. Detalhe, entre a faringe e a laringe existe uma espécie de orifício, a chamada glote, que tem sua abertura e fechamento controlados pela epiglote. Então, o que acontece? Quando você está deglutindo o alimento, a epiglote fecha a glote. O alimento, então, passa da faringe para o esôfago, depois estômago, intestinos e caminha perfeitamente. Tudo bem? Porém, quando você está respirando, a epiglote abre. O ar vai passar aqui, da faringe para onde? Para a laringe, posteriormente, traqueia, depois brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares, onde ocorrerá a hematose. Tudo bem? Trocas gasosas. Detalhe, galera, você vai ter aqui, dois pulmões, que são envolvidos por uma espécie de serosa, a pleura. O pulmão direito, ele é formado por 3 lobos. Já o pulmão esquerdo, ele é formado apenas por 2 lobos. Ok? Aqui,
Quanto à fisiologia da respiração, cai bastante em provas de vestibulares e o Enem não é diferente. A relação aqui da inspiração e a relação da expiração. Muito cuidado, né, com esses dois movimentos respiratórios. Então, olha lá. Na inspiração, você vai ter a contração dos músculos diafragma, que esse músculo separa tórax do abdômen, e dos músculos intercostais. Vamos lá? Então, durante a inspiração, os dois músculos estão contraindo. O que acontece com o diafragma? Aqui, ó, ele desce, aumentando o volume da caixa torácica, porque agora os pulmões, ó, eles vão se encher de ar. Então, aqui você está vendo aqui, ó, o pulmão se enchendo de ar. Ok? Já na expiração, ocorre o inverso. Na expiração agora, os músculos diafragma intercostais vão relaxar. Consequentemente, olha lá, o diafragma sobe. Repara que agora os pulmões vão se esvaziar. Olha aqui, ó, uma analogia, né? Repare que a bexiga aqui está esvaziando. Ao se esvaziar, o ar vai ser, ó, liberado. Para quê? Para eliminar o chamado gás carbônico. Porque durante a inspiração, quando o ar estiver entrando, ele está trazendo gás oxigênio. Já durante a expiração, o ar precisa sair, ó. Ao sair, ele vai estar levando quem? O gás carbônico. Tudo bem? Aqui você vai ter o transporte dos gases, muito importante também. O transporte do gás oxigênio, ele será feito no interior das hemácias. Como? O gás oxigênio, ele vai se combinar a um pigmento respiratório, chamado de hemoglobina. A fusão vai formar um composto, aqui ó, instável, chamado oxihemoglobina. Então aqui, galera, aqui você tem, ó, no eritrócito, ou seja, no glóbulo vermelho, na hemácia, a fusão do oxigênio com a hemoglobina, formando esse composto instável aqui, ó. Isto aqui é o que você chama como oxihemoglobina. Galera, por que o composto é dito instável? Ele vai ser instável porque é um composto que pode ser aqui, ó, formado, mas é um composto que também pode ser separado. Ou seja, o oxigênio ele pode casar, ele pode se combinar com a hemoglobina? Pode, mas também pode se afastar da hemoglobina. Como assim, professor? Olha lá, lá nos alvéolos pulmonares, a hemoglobina ela vem buscar um oxigênio. Se casaram, formaram a oxihemoglobina. Aí agora, a oxihemoglobina vai ser transportada até os tecidos. Quando chegou nos tecidos, agora a hemoglobina solta esse oxigênio. Então, o oxigênio vai oxigenar os tecidos do corpo. Então, repare que é uma substância que pode ser aqui, ó, formada, mas também pode ser separada. Daí o termo instável. Ok? E o gás carbônico? Ele pode ser transportado de três formas. A menor, dissolvida no plasma, que é a parte líquida do teu sangue. 25% na forma de carboproteínas. Aqui, ó, na forma de carbohemoglobina, que assim como a oxihemoglobina, também é um composto o quê? Instável. Ou seja, o CO2 ele pode também se combinar com a hemoglobina, mas também pode o quê? Se separar da mesma. A maior parte do CO2, cerca de 70%, é transportado na forma de íons bicarbonatos. Detalhe, galera, o problema é aqui, ó, o chamado monóxido de carbono, que é produzido a partir de uma combustão incompleta de automóveis, nas indústrias. Aqui é o seguinte, ó, aqui é a fusão do monóxido
de carbono mais hemoglobina vai formar agora um composto estável. Olha a diferença agora. Quando era instável, podia ser formado e separado. Agora, como o composto é estável, uma vez formado, não pode mais ser separado. Ou seja, uma vez o monóxido se agarrou com a hemoglobina, formando o composto carboxihemoglobina, esse monóxido não larga mais essa hemoglobina, de modo a inutilizar esta hemoglobina. Então, o que acontece quando o indivíduo inala uma grande quantidade de monóxido? Ele acaba também inutilizando uma grande quantidade de hemoglobina. Isso pode levar a problemas respiratórios, como rinite, bronquite, e pelo fato também de inutilizar uma grande quantidade de hemoglobina, pode levar também o indivíduo à morte por asfixia. Ok? Galera, essa foi uma revisão da parte fisiológica, ok? Do corpo humano. Vamos fazer também uma outra revisão falando na parte de reprodução, do sistema nervoso e do sistema hormonal. Espero por vocês.